até tem uma pergunta da Amanda, que eu acho que é pertinente pelo que você estava falando agora, né? Então, qual o interesse das pessoas que financiam esse movimento? Você comentou desse caso, então, antigo, mas será que hoje teria, vocês acham, um palpite mesmo, não sei, teria interesses de pessoas que poderiam estar ou vir a financiar algum tipo desses movimentos anti-vacina? Pode falar, assim, olha o complemento. Tá. Beleza. Bem, eu ia falar de algo com um exemplo de agora, né? Então, da pandemia. Todo mundo viu a questão do kit Covid, do tratamento precoce, de algumas terapias que não funcionam nem um pouco contra enfim, a Covid-19, e dessa forma, esses medicamentos, essas terapias foram financiadas, né? As pessoas gostavam muito dessa ideia de jogar alguma pseudociência, algum artigo, algum estudo que foi fraudulento e ficar batendo naquela tecla de que funciona, e as pessoas foram lucrando com isso, né? Mas isso não foi diferente para o movimento anti-vacina. Acho que o João pode falar um pouquinho melhor de como era antes e como foi até pelo menos no relatório da VAS com a SPIN, né? Mas a gente viu isso na prática no ano passado, né? Então, assim como promoveram medicamentos que são aprovados, que você encontra na farmácia como polivitamínicos para tratar a Covid-19, esses medicamentos não funcionavam. Só que assim, uma farmácia, quanto mais você vender, melhor. Quanto mais uma pessoa, um médico que adora falar que, nossa, medicamentos polivitamínicos, se tomar vitamina C pra caramba, você vai ficar imune contra qualquer outra doença, você vai ser o alecrim dourado, isso também funcionava para o movimento anti-vacina. E o movimento anti-vacina usa muito isso. Quando você entra nos grupos anti-vacinas, né, quando a gente vai falar um pouquinho melhor hoje, você vê muito dessas propagandas de polivitamínicos, de medicamentos, de tomar sol, enfim, e que estão envolvidos com outras figuras lendárias da pseudociência brasileira, que eu não vou citar o nome, mas enfim, vocês devem saber de tomar água com limão água com limão e morna, isso teve no começo da pandemia. Então tem todo um mercado realmente de pseudociências que depende do movimento anti-vacina. E o movimento anti-vacina também depende disso, a recíproca é verdadeira. Então, é isso, acho que o João pode falar melhor. A vacina ela acaba se tornando, ou ela pode se tornar um tema, uma vertente muito interessante para grupos que queiram ter ganhos financeiros em cima da exploração desse tema, por uma simples razão. A vacina é um tema, claro que agora com a pandemia, então nunca se pesquisou, se falou tanto sobre vacina, mas pandemia à parte, dentro da área de saúde infantil, vacinação é um dos temas mais pesquisados. Crianças nascem o ano todo, não tem sazonabilidade de nascimento de crianças. E, obviamente, é natural que os pais, principalmente pais de primeira viagem, tenham dúvidas sobre como é o esquema vacinal, como que eu faço, o que é reação adversa. Então, qualquer tema que você tem uma demanda constante de informação, acaba sendo um nicho muito bom e muito lucrativo para a desinformação. Então, quando a pessoa tem uma dúvida factível e real, às vezes ela vai procurar. O brasileiro se informa muito também pelas plataformas sociais. O problema é que, às vezes, nesse processo completamente correto de busca de informações, ela acaba sendo cooptada por essas fábricas de desinformação. Então, assim, a ligação do tema vacina com desinformação, ele ocorre isso, é um tema muito atraente. Então, para quem trabalha com distribuição e com venda de conteúdo, ou até com cooptação de leads, que é o que a gente chama, tentar trazer a atenção do usuário e transformar ele num cliente, o tema vacina é muito proveitoso. Então, a partir do momento que o usuário, sem nenhum escrúpulo, ele começa a achar interessantes para o negócio dele, principalmente nessa vertente que nós falamos, de oferecer produtos alternativos, certamente a maioria sem nenhuma evidência científica, ele pode se apoderar desse vácuo, principalmente se houver um vácuo. Então, se não tiver instituições ocupando esses espaços, nas plataformas digitais, nos canais de vídeo, etc., corre esse risco da pessoa ir procurar e cair em uma armadilha, literalmente. E também tem a questão de que nem sempre o interesse pode ser exclusivamente financeiro. Então, o que nós percebemos também no Brasil é que nós temos, podemos chamar de
três linhas de interesse que acabam fomentando esses grupos ou esse conteúdo antivacina. Então, os principais grupos no Facebook, nós percebemos que os coordenadores ou aquelas pessoas que realmente são os mais atuantes, que respondem por quase metade das postagens, eles têm um interesse, é uma característica ideológica. São indivíduos que realmente compraram esse discurso, então acabaram sendo, em algum momento eles foram vítimas desse conteúdo, a ponto de se transformarem em evangelizadores desse conteúdo. Eles acreditam que eles estão numa missão de vida e que realmente é isso. Então eles vivem num mundo, na cabeça deles, que as vacinas são um desastre. É muito difícil você reconverter esse usuário agora, explicar, porque se tornou quase algo dogmático, algo ideológico. Então essa característica fica bem clara nos grupos que nós monitoramos no Facebook. Já no YouTube, nós vemos uma característica diferente. Você não tem canais anti-vacina, você tem canais, como eu falei, de desinformação geral, sobre tudo. Eles vendem desinformação para colher clique, visualização e monetizar com isso. O YouTube é a plataforma que o usuário monetiza mais facilmente. Você cria uma conta, você tem X seguidores no seu canal, você faz as pessoas assistirem e ganha dinheiro com isso, em dólar. Então é muito fácil de monetizar. Então tem canais que são esses canais sem uma ideologia fixa. Eles estão trabalhando... Então, num dia, isso nós vimos numa outra análise. Em um dia, esses canais estavam atacando as vacinas, no outro dia ele estava publicando um vídeo alarmista sobre o fim do casamento do Gustavo Lima. Então, não é um canal ideológico anti-vacina, é um canal de desinformação, mas que acha interessante atacar pontualmente a vacina para conseguir monetizar com isso. É um caráter exclusivamente comercial. Então, tem também esses grupos que são anti-vacina de aluguel, vamos dizer assim, que eles não terão problema. E agora, claro, com as vacinas da Covid gerando tanta demanda por informação, sem dúvida eles estão produzindo muito conteúdo, infelizmente, sobre isso. E a terceira linha que acabou surgindo aqui no Brasil foi essa linha com respaldo político, que ela não existia, ela nunca deu sinais de crescer aqui no Brasil, mas, infelizmente, devido à partidarização da pandemia, então se tornou questão não de saúde ou de ciência usar máscara, se tornou questão de ideologia política, a mesma coisa para o isolamento social, etc. Então nós tínhamos a convicção de que isso ia ocorrer para a vacina, infelizmente ocorreu. Então você tinha grupos que estavam acostumados a divulgar com bastante ênfase, com ardor e com muita intensidade conteúdos extremos de política, que de um dia para o outro começaram a divulgar conteúdo anti-vacina. E são grupos muito, muito, muito maiores do que os grupos anti-vacina ideológicos. Então, isso se tornou uma situação muito perigosa no Brasil. Mas, felizmente, como eu disse, parece que agora está recuando, então, essa questão parece que foi um pouco apaziguada e não temos mais tantos políticos fazendo discursos inflamados contra a obrigatoriedade, apesar disso ainda estar num nível perigoso. Então, aparentemente, esses grupos recuaram um pouco. Mas agora nós temos mais, então, essa vertente para monitorar. Vertente política, vertente ideológica e vertente comercial.